A autoconsciência é um dos pilares centrais para um processo de evolução pessoal e social. Mas o que é autoconsciência? E o que isso tem a ver com consciência? E o inconsciente nessa história, onde é que fica? E o que é o piloto automático? Bom, eu vou neste vídeo dar as respostas a essas perguntas, por isso venha comigo! Olá, eu sou Karina Kimmig, referência internacional em desenvolvimento e transformação humana, criadora da metodologia de referência internacional que é a More Humanistic Methodology, que é uma abordagem diferenciada no trabalho com o ser humano. Sou escritora, líder e muito mais coisas que você poderá conferir no meu site www.karinakimmig.com, que estará o link na descrição da box de informação deste vídeo. Se gostar deste vídeo, eu peço que então dê um like, um gostar, um joinha, que toda quinta-feira eu trago o verdadeiro conhecimento sobre o ser humano para você. Quantas vezes você ouviu? Põe a mão na consciência, meu filho. E depois do que ele fez, tem a consciência pesada. Pelo menos na minha vida eu posso dormir com a consciência tranquila. Ou por vezes as pessoas usam consciência limpa. Bom, como é que aquela pessoa pode ter feito isso em sã consciência? Esses termos em que usamos como sã consciência, consciência pesada, consciência limpa, consciência tranquila, entre outros mais, são geralmente usados na nossa língua portuguesa. Mas será que realmente as pessoas que falam esses termos têm noção do que é estar consciente, do que é ser consciente? Bom, para começarmos, ou para entendermos melhor, digamos assim, o que é ser consciente ou estar consciente, nós precisamos, em primeiro, falar sobre 4 termos, ou que são, melhor dizendo, a consciência, a autoconsciência, o piloto automático e o inconsciente. Claro que se eu falasse apenas sobre a autoconsciência ou mesmo só sobre a consciência, isso daria centenas de vídeos, porque para abordar esses temas de uma forma profunda, que foram estudados e continuam a ser estudados na filosofia, na antropologia, na psicologia, na neurociência, até na biologia, nos daria centenas de vídeos. E claro que aqui o meu propósito não é trazer para si, vamos dizer, as dialéticas da consciência, ou mesmo a profundidade do tema consciência sob diferentes prismas científicos, mas antes trazer para si como esse processo de se tornar consciente ou esse processo de ser autoconsciente é importante para a sua vida. E como estar autoconsciente pode realmente ajudá-lo na sua vida pessoal e profissional, como também na nossa vida social, e como é que eu ou você chegamos a isso, a tornar-nos conscientes e tornar-nos autoconscientes, ok? E claro que também a minha abordagem ao longo dos vídeos é que de uma forma prática e efetiva você possa desenvolver esse processo. Não tanto o conceito, a definição teórica, mas sim como de uma forma prática você aplica isso na sua vida. Posto isto, então, vamos entender primeiro cada um dos termos. E eu depois irei fazer um vídeo em que realmente de uma forma prática iremos entender melhor como fazer esse processo da autoconsciência. Bom, em primeiro lugar, o que é consciência? Consciência, a palavra consciência tem a sua origem etimológica no latim consciência, que está associado ao adjetivo consciens, e quando conjugada no particípio do presente, ela tem, a palavra torna-se em consaie. Consaie, o saia quer dizer saber, e com, não é? Então é com, saia, com,
saber. E que depois foi mais comumente utilizada como estar ciente, que é um termo muito usado na língua portuguesa. Eu estou ciente de alguma coisa. Bom, tendo essa base que nós entendemos que consciência é estar ciente, é estar com saber, não é? Um saber de algo, então rapidamente entendemos que a consciência ela é da esfera da psique humana. E por isso, muitas vezes, a consciência, de uma forma bem simples e resumida, vamos dizer assim, ela é definida como a consciência é a senciência, e aqui eu tenho que explicar o que é senciência, que muitas pessoas não sabem, não é? A senciência é a capacidade de estar ciente, digamos assim, cônscio das suas sensações físicas e dos seus sentimentos. Então, a consciência é definida como a senciência e a sua capacidade de entender, de, digamos, realizar que tem uma relação com o mundo exterior, portanto, você está em interação com esse mundo exterior, como também você tem uma relação com o seu mundo interior, consigo mesmo, não é? Com o seu mundo interno. A consciência, ela também tem como pressuposto que a sua relação será uma relação de ter a ciência ou estar ciente de que você tem essa relação com o exterior, que pode ser um objeto ou uma situação, né? Não só o ambiente externo, mas também um objeto e uma situação, como também essa sua relação com o seu interior, ok? Então, isso seria, de uma forma bem resumida, o que é a consciência. Posto isso, então, a gente precisa entender o que é a autoconsciência. Ora, quando nós falamos que a consciência tem essa relação com o exterior e com o interior, rapidamente é fácil entender que ela engloba 4 palavrinhas. A consciência ela engloba a subjetividade, porque é o ser que sente, que pensa, que se torna consciente da sua relação com o mundo exterior ou com o mundo interior. Ela engloba a sapiência, ela engloba a autoconsciência e ela também engloba vamos dizer, essa compreensão da relação do eu com algo que será um objeto, uma situação, ou com o exterior, como eu disse, ou com o mundo interior. Então, automaticamente, a autoconsciência está englobada na consciência. De acordo com a filosofia, a autoconsciência é essa consciência, mas essa consciência de si mesmo, por isso é auto, né? De si próprio. Então, uma autoconsciência é a consciência de si mesmo. Bom, e o que fala, já que estamos a falar da filosofia, né? Nós temos um autor na filosofia, para dizer o que fala a filosofia, nós temos um autor na filosofia que é conhecido, que é Manfred Frank, que ele ainda está vivo, ele é alemão, ele reside ainda aqui na Alemanha e, portanto, ainda está vivo, e ele refere o seguinte: a autoconsciência é a consciência de estar consciente de um objeto. Então, não há como uma pessoa, ao estar consciente, vamos dizer assim, de um objeto, por exemplo, ou de uma situação, não estar consciente de estar consciente desse objeto. Então, não tem como, a partir do momento que eu estou consciente de que eu tenho um pensamento, por exemplo, eu estou pensando agora em gravar o vídeo, ou eu estou pensando agora em falar sobre Manfred Frank, não tem como eu estar consciente desse pensamento sem eu ter a consciência de que estou consciente desse pensamento, digamos assim, de uma forma bem simples. Mas como eu referi anteriormente, sobre a autoconsciência de uma forma prática e como é que nós podemos fazer esse processo, será no próximo vídeo. Mas é importante entender aqui esse pressuposto, essa premissa de Manfred Frank. Portanto, não tem como eu, não é? Ao estar consciente de algo, não estar consciente de estar consciente desse algo. Bom, agora que nós entendemos o termo consciência, autoconsciência, então vamos para o termo inconsciente. O termo inconsciente foi cunhado pelo alemão Friedrich Schelling e foi, de alguma forma, digamos assim, popularizado, ou pelo menos ficou mais conhecido, através de Freud, o pai da psicanálise. Então eu vou falar um pouquinho
De acordo, vamos dizer, a premissa de Freud, o que é o inconsciente? Porque quase todo mundo conhece o nosso tio Freud, né? Bom, e para ajudar, eu não sei se vai aparecer agora aqui, mas vai aparecer um iceberg, uma imagem de iceberg, que tem 3 níveis. Agora eu vou explicar cada um dos níveis de acordo, vamos dizer, ao pensamento de Freud. Então, o primeiro nível, como vocês veem, é o nível denominado consciente. Essa é a ponta do iceberg, vamos dizer, aquela ponta que está visível do iceberg. Esse nível é aquele que todos nós podemos aceder, portanto, é acessível em termos da nossa mente, são os nossos pensamentos, eu diria assim de uma forma mais resumida, os nossos pensamentos acessíveis, ok? Aquilo que é o conteúdo que eu posso facilmente aceder. Depois nós temos o pré-consciente, que como vocês veem, já está abaixo do nível do mar, não é ali, portanto, o pré-consciente, ele não está, vamos dizer, visível, mas ele é como se fosse um nível intermediário que faz uma comunicação com o consciente, ou seja, o que eu quero dizer com isso? O pré-consciente são aqueles pensamentos ou aquele conteúdo na mente humana que pode ser acedido e que pode ser recordado. Então é como uma área em que nós podemos, através, claro, de um processo de análise ou um processo de psicanálise ou até um processo, vamos dizer, de mais autorreflexão, podemos trazer esse conteúdo à nossa mente consciente, podemos recordar. Depois nós temos o outro nível, que é o terceiro nível, que é aquilo que Freud denominava o inconsciente. Bom, nesse nível do inconsciente, aí reside um conjunto que seria difícil de acesso. Então, é aquilo que ele define como esse mundo submerso e insondável. Por isso que, de acordo com Freud, não seria, vamos dizer, possível aceder a esse mundo insondável e submerso. E seria quase como, entre aspas, metaforicamente falando, uma caixa preta da mente humana, ok? Agora, essa é a definição de inconsciente para todas as correntes de psicologia ou a forma que todos entendem no dia de hoje como consciente? Não. O próprio Jung, que também é um nome mais conhecido, ele divergiu em termos de como descrever o inconsciente. E outras correntes da psicologia também descrevem de outra maneira. Eu própria, no meu trabalho, tenho um outro entendimento do inconsciente e como ele pode ser acedido. E tem a ver com a experiência, com técnicas que eu desenvolvi, com o meu trabalho de 20 anos a trabalhar com clientes em sessões individuais, como também através de cursos, não é? De certificações. E, portanto, que eu certifiquei profissionais que trabalham, por sua vez, profissionais psicoterapeutas, profissionais de saúde, coaches, master coach, etc., para além dos clientes normais. E, portanto, eu tenho uma vasta experiência em trabalhar com o ser humano e, claro, e também trabalhar com o inconsciente. Mas se vocês quiserem saber mais sobre o inconsciente e acharem que é interessante até eu trazer experiências minhas, processos pessoais, então escrevam nos comentários. Escrevam nos comentários que realmente têm interesse, que aí eu vou pensar em fazer um vídeo ou vou, vamos dizer, programar para poder trazer esse conteúdo para você. Bom, e agora que nós sabemos um pouquinho o que é o termo inconsciente, vamos para o quarto termo que eu falei no início deste vídeo, que é o piloto automático. Talvez algumas pessoas já ouviram falar de piloto automático, mas o que é, afinal, piloto automático? Bom, antes de eu definir o que é o piloto automático, eu vou começar com um exemplo bem simples. Imagine, claro, que agora com a pandemia torna-se mais difícil, mas até antes da pandemia era muito comum que as pessoas fossem trabalhar e saíssem a correr do trabalho, por exemplo, para ir fazer compras, no corre do dia a dia. Talvez algumas pessoas façam esse trajeto de transporte público, outras de carro,
Ou talvez mesmo agora, durante a pandemia, você trabalha remoto em casa e, claro, chega aquela hora que finalizou o seu dia de trabalho, você tem que correr para o supermercado, porque vai fazer as compras, depois tem que fazer o jantar, é os filhos, é isto, é aquilo, então a sua rotina, de alguma forma, mudou em alguns aspectos, mas não mudou totalmente. Bom, mas vamos pegar aqui um exemplo que você saiu do trabalho e pegou no seu carro e foi a conduzir, dirigir até ao supermercado. E ao longo do trajeto, várias coisas ocorreram, como, por exemplo, a dança do seu pé nos pedais de travão, freio, como também, por exemplo, a mudança na caixa de velocidades ou caixa de marchas. Também você passou por semáforos, ou semáforos que você teve que parar, outros semáforos que você avançou, passou por sinais, mas de alguma forma tudo isso você não faz, ou seja, a sua condução é toda feita de uma forma automática. É como se tudo isso que acontecesse, você nem percebesse. De tal forma que você vai tão em piloto automático do seu trabalho até o supermercado, que quando você estaciona o carro, é ali que você nota, já cheguei. É como se, olha, já cheguei. Nem dei por isso, nem dei conta. É esse nem dei por isso que significa que você esteve em piloto automático. Ou seja, todas esses detalhes, digamos assim, que eu falei, dos semáforos, dos sinais, da mecânica do carro, você não, entre aspas, esteve consciente do que se estava a passar, ok? Apenas quando você estacionou o seu carro e aí parou o carro é que você, ops, eu já cheguei, eu nem dei conta de ter chegado. Outro exemplo de piloto automático aconteceu com a madrinha de casamento da minha mãe, Maria José. E é um exemplo, é uma história muito engraçada. E assim que eu pensei em trazer esse tema, eu me lembrei dessa história e quero partilhar convosco. Que é o seguinte, essa madrinha de casamento da minha mãe, ela comumente era quem fazia as compras da casa, enfim, cozinhava e tal. Então ela foi ao supermercado fazer suas compras, fez as suas compras e como ela estava no seu piloto automático, né? Ela estava nos seus pensamentos que ela tinha que fazer a seguir e, portanto, pensando todas as coisas que ela depois teria que realizar após as suas compras, ao seu regresso à casa, naquele dia, no dia seguinte, ela terminou de fazer as compras, lá ela voltou para casa, enfim, colocou as coisas todas, guardou o que era do armário, o que era dentro do frigorífico, da geladeira, e a seguir começou a fazer o jantar, até que a sua filha chega do trabalho e vai até a mãe e pede à mãe, olha mãe, pode me emprestar a chave do carro porque eu preciso do carro esta noite. A mãe disse, tudo bem, olha, pega a chave, tá ali na mesinha, a entrada e tal. Bom, a filha pega a chave do carro, desce no elevador, vai até ao estacionamento e quando chega lá, cadê o carro? O carro não estava lá. Aí ela volta correndo, né? Assustada, mãe, o carro desapareceu. Alguma coisa aconteceu com o carro. Alguém roubou o carro, alguma coisa aconteceu. E aí a mãe, no primeiro momento, disse, ai meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com o carro? Ficou ali conversando com ela, até que, a um dado momento, ela lembra-se. Oh, meu Deus, esqueci o carro no estacionamento do supermercado. Ou seja, ela fez as compras todas em piloto automático e como ela estava absorta, né, na sua mente, o que aconteceu foi, ela pegou um táxi, regressou para casa e literalmente ela esqueceu o carro no pátio de estacionamento do supermercado. Portanto, esses são dois exemplos de piloto automático. E quando você ouve eu dar esses dois exemplos, você automaticamente pode pensar, mas Karina, então é mal estar em piloto automático. Imagina, eu estou em piloto automático, nem dei conta que chega ao supermercado, poderia ter acontecido alguma coisa, ou como essa madrinha de casamento da sua mãe, que simplesmente abandonou o carro, não é? Coitado, ficou lá abandonado o carro no estacionamento, não é? Tristinho, tadinho do carro, né? Bom, e aqui a resposta é não necessariamente e sim necessariamente. Ou seja, há sempre dois lados, há os aspectos positivos do piloto automático e há aquele aspecto que não é tão bom assim. Bom, então eu resumi esses aspectos em 3 pontos importantes que isso vai nos ajudar a entender a função também do piloto automático.
O primeiro ponto do piloto automático tem a ver com vamos dizer, essa forma de nós estarmos num automatismo, por isso que é chamado piloto automático, é uma coisa automática, como a tal questão da condução, não é? De dirigir o carro. Você aprende a um determinado momento, quando você vai fazer sua carta de condução, você tem que, a sua licença, né, de condução, você tem que aprender a conduzir. Isso quer dizer o quê? Imagina, você nunca pegou num carro. E aí você tem que começar a aprender do zero. O que vai acontecer? Naquele momento, você está totalmente atento a tudo. Como é que você vamos dizer, encontrar uma forma, né, de mediar os seus pés naquela dança dos pedais, do acelerador, do freio, como também você vai ter que ter atenção aos sinais de trânsito, vai ter que ter atenção às pessoas, aos outros carros. Então, há um conjunto, vamos dizer assim, enorme de aprendizagem que você tem de realizar. E nesse momento que você está a aprender, tudo é novo e você está super atento. E claro que com o passar do tempo, você também, quando acaba de tirar a sua carta, não é, de condução, a sua licença de condução, você vai começar a dirigir, a conduzir o seu carro, mas você ainda também não está totalmente confortável. Então você continua atento. Só que com o passar do tempo, todo dia conduzindo, não é, dirigindo o seu carro, você acaba por assimilar esse conhecimento. E quando você assimila esse conhecimento, essa aprendizagem, né, ela torna-se tão intrínseca e inerente que você já nem precisa pensar nela, então ela se torna o quê? Um hábito, uma rotina. Então, você conduzir ou dirigir seu carro todos os dias é um hábito, é uma rotina. Né? Como também outras que você teve que fazer desde que você nasceu. Por exemplo, comer. Você inicialmente não comia com talheres, então você teve que aprender como comer na mesa, como comer com os talheres, como lidar com os talheres e o prato. Tanto que, por exemplo, se você não sabe usar o hashi, que é aqueles palitinhos, não é, de madeira, que geralmente os orientais usam para comer, você por um momento vai ter que reaprender a comer com os palitinhos. Isso, por exemplo, é um exemplo de que os talheres você já come de uma forma automática, mas se você de repente tem que mudar para se alimentar com hashi, você aí vai ter que fazer uma nova aprendizagem. E isso acontece para milhares de aprendizagens na nossa vida. Andar, caminhar, correr, ler, andar de bicicleta e etc, etc. Bom, isso quer dizer o quê, em termos de piloto automático? Que é importante nós fazermos essas aprendizagens, ou vamos dizer, eu tenho um início em que realmente eu estou atento a tudo o que acontece, mas conforme eu vou adquirindo esses conhecimentos e eu vou assimilando, chega a um ponto em que ele se torna automatizado. Né? E quando ele se torna automatizado, isso permite o quê? Permite a que eu liberte, vamos dizer assim, a minha mente para novas aprendizagens. Como, por exemplo, você está a ouvir-me e a ver-me neste vídeo aprendendo sobre consciência, inconsciente, autoconsciência e piloto automático. Então, nesse ponto de vista, que é um primeiro aspecto, essa aprendizagem, até ela se tornar automatizada, ela é muito importante, porque ela nos permite nós aprendermos constantemente. Né? E claro que o cérebro, isso torna-se num hábito, uma rotina, como é que ele faz vamos dizer, essa automatização do processo, tem a ver que ele cria ali um circuito, é como se fosse um caminho, uma trilha, né, neural. E esse circuito neural que ele cria vai fazer com que crie esse hábito, essa rotina. Né? Esse é um primeiro aspecto. Bom, e aí temos um segundo aspecto. Um segundo aspecto é, a partir do momento que eu tenho essa aprendizagem que auxilia-me a libertar minha mente para outras novas aprendizagens, isso revela eficiência. Isso quer dizer o quê? No aspecto evolutivo do ser humano, em termos de como é que nós evoluímos, ou para nós evoluirmos, nós precisamos ter aprendizagem que automatizamos. Imagina que
todos nós começássemos a ter que, cada vez que fôssemos comer, recordar que pega o garfo assim, pega a faca assim, ou vai conduzir, eu tenho que olhar para o sinal, como se fosse a primeira vez. Bom, não seríamos eficientes. Então, essa eficiência em adquirir aprendizagens que nos poupa tempo, como eu já referi, faz com que nós possamos aprender novas coisas e tornar-nos ainda mais eficientes. Então, ela ajuda no quê? Na evolução do ser humano. E aí a gente pode até falar na evolução até de conhecimento, na evolução de cultura, na evolução do ser humano enquanto ser inteligente. Então, é muito positivo que a gente tenha esse piloto automático. E como terceiro aspecto, e esse sim, vamos falar agora do outro lado da moeda do piloto automático, é que o problema é que quando isso se torna tão mecânico, digamos assim, tão automatizado, e aí reside o problema é quando o nosso piloto automático, ele passa a controlar a sua mente humana. Então, ele passa a controlar você, ao invés de ser você a gerir a sua máquina humana. Então, quando o piloto automático controla você, a sua mente, então aí é que você pode perder aquilo que a gente diz de estar consciente. E aí você acaba por estar adormecido. Então, você faz tudo de uma forma, como um pouco a madrinha de casamento da minha mãe, de uma forma já tão automatizado que você nem se dá conta da realidade externa, dos seus processos internos, o que se passa consigo em termos de pensamento, de sentimento, e acaba por estar desligado de alguma forma do mundo exterior. Então aí você já não está a gerir a sua máquina humana. E um exemplo que eu vou dar, pegando novamente no exemplo do carro, do trajeto, do escritório, ou do trajeto do trabalho, seja onde você trabalha, até ao parque de estacionamento do supermercado, eu vou dar um outro exemplo que é para entender, mas o que é estar, de alguma forma, consciente do que está a passar comigo. Imaginem vocês que, vocês saíram do trabalho, pegaram no carro e foram direto para o supermercado. E quando vocês saíram do trabalho, estavam bem, sentiam-se relaxados, livres, leves, soltos, assim, estavam mesmo super bem. E ao longo do trajeto, como você está em piloto automático, provavelmente várias coisas aconteceram na sua mente, mas como você está em piloto automático, você não sabe, entre aspas, Você não está cônscio de que todos esses pensamentos, sensações ou sentimentos passaram na sua mente. E o que acontece é que quando você estaciona o carro, você dá-se conta que está tenso. Mas assim, não é um dar-se conta de, olha, o que se passa? Eu tô tenso. Não, é o seu corpo dar-se conta que tá tenso, mas você próprio, como tá em piloto automático, nem dá conta que tá tenso. Simplesmente o que você dá conta é, cheguei ao supermercado, estou no parque de estacionamento, vamos embora, porque eu tenho que rapidamente fazer as compras, que eu tenho que correr, que eu tenho que voltar para casa. Então é nesse momento em que você desliga o carro, sai, toda essa tensão tá lá no seu físico, na sua parte, vamos dizer, mental, nas suas partes das suas sensações, mas você não sabe disso, porque você está em piloto automático. E você entra no supermercado. E o que acontece é como você está nessa corrida, está tenso, uma pessoa esbarra, na passagem esbarra consigo e você fica danado. Mas caramba, por que essa pessoa não olha pra frente, fica esbarrando em mim? Eu detesto quando esbarra em mim. Eu agora, então, com corona, já tá passando vírus aqui pra mim. Então, de alguma forma, você fica ainda mais nervoso com esse esbarrar. Mas você continua, porque tá focada em fazer suas compras. E as tantas começa a procura da lata de milho. E começa a ficar danado, porque onde enfiar a lata de milho? E procurando um corredor, e procurando outro. E aí compreende que o supermercado resolveu alterar um pouco onde estão determinados produtos ou certos corredores, até que você encontra o corredor da lata de milho. E, olha, que eu tive que correr metade do supermercado para pegar pé da lata de milho, E aí você
pega a lata de milho, coloca a lata de milho no seu cesto e continua. Bom, e aí você chega na fila do supermercado e quando chega na fila do supermercado, lá você está na fila e começa a ver uma fila enorme, não é? E exatamente hoje que eu preciso ser rápido, porque tenho isso, tem aquilo outro, nessa fila enorme. E começa você a pensar na fila enorme, você começa a olhar para os lados, a ver se há alguma fila menor, enfim. E lá começa você nesse processamento, preocupado com a fila. Aí começa a olhar até que você olha ali para a menina, a moça do caixa, não é? A senhora que está no caixa, e começa a olhar assim, ela tá muito lenta. É por causa dessa lentidão que isto não anda. E é assim que as coisas não andam. Ó, uma lenta dessas, né? Eu tinha que entrar nesse caixa, exatamente nessa fila, e encontrar ali uma trabalhadora lenta. Bom, o que acontece? Todo esse processamento foi ocorrendo, mas você não tem consciência de todos esses pensamentos. Mas são coisas que passam, como você está em piloto automático, elas passam a sua mente, você reage com o seu corpo, os seus movimentos, contudo, você está em piloto automático, ou seja, você não tem consciência, digamos assim, de tudo que está ocorrendo no plano das emoções, das sensações e dos pensamentos. E o que acontece daqui? Bom, o que acontece é que você sofre com esses pensamentos. Você aumenta o seu nível de estresse, você fica nervoso, você não está tendo eu diria assim, uma experiência prazerosa e você sofre. E não só sofre, como você fica vulnerável ao sofrimento, pelo simples fato que você não está, nesse momento, autoconsciente dos seus processos. Então você sofre, fica vulnerável ao sofrimento, e também, em terceiro, você faz os outros sofrerem. Porque nesse nível, você começa a reclamar com as outras pessoas. Você começa a culpar outras pessoas. No fundo, pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias sensações. E é por isso que o piloto automático, eu digo que é como um adormecer. Você fica adormecido. Você fica de uma forma como a Branca de Neve, não, perdão, a Bela Adormecida, que é naquele estado, mas a Branca de Neve também, porque é um momento também que ela come a maçã e desmaia, não é? E essa maneira, vamos dizer, metafórica, figurativa, como por exemplo a história da Bela Adormecida, que ela fica, não é, dormindo até o beijo do príncipe encantado, não é nada mais, nada menos do que você está totalmente adormecido e você precisa desse beijo encantado que é esse despertar da consciência. Então, enquanto você está adormecido nesse piloto automático, você não está a viver, porque você está adormecido. E aí você precisa, não é, desse beijo, que é vamos dizer, esse processo de estar consciente, de tomar consciência de si mesmo, dessa autoanálise, dessa autorreflexão, para despertar dos 100 anos de dormência. Ok? Bom, se está a gostar deste vídeo, se gostou até agora, curta, coloque um like, partilhe com outras pessoas para que a gente desperte outras pessoas também, porque quando outras pessoas despertam, não é somente eu despertar que vai ajudar a sociedade, mas se outras pessoas despertam, então todos nós juntos podemos elevar a nossa sociedade a um outro nível de evolução. E para terminar, poderá então me dizer, ou nesse momento eu diria até se questionar, mas Karina, ok, eu entendi que é preciso despertar do piloto automático porque eu quero ser eu a gerir a minha máquina humana, não é? Eu não quero ser vulnerável ao sofrimento, vulnerável à dor. Então, como é que eu faço esse processo, Karina? Bom, a resposta a essa pergunta será o próximo vídeo em que nós iremos então aprofundar como fazer esse processo de autoconsciência. E até lá, se quiser, pode seguir-me nas redes sociais. Eu tenho o meu link para o Facebook e também para o Instagram aqui na descrição
deste vídeo, né, na box de informação, e qualquer questão, basta referir. Eu desejo uma excelente semana e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!